porque agora o negócio está fervendo e está chegando em Brasília de um jeito. Agora vai, né? Então, eu quero colocar para vocês aqui na tela o seguinte. A gente não achou, né, que as coisas elas fossem tão longe assim, mas elas vão. Vorcaro invadiu sistemas do FBI, Ministério Público e Interpol para intimidar seus adversários. Entenda. Então, matéria de hoje mais cedo. Aqui a Polícia Federal identificou que o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teria acessado de forma indevida sistemas sigilosos de órgãos de investigação do Brasil e no exterior, enquanto planejava ações de intimidação contra adversários. Segundo as investigações, o grupo ligado a Vorcaro teria obtido acesso a bases de dados internas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e da Interpol. Só esse primeiro trecho aqui, gente. Assim, nem a PF tem o dado da PF, às vezes. E o cara tinha acesso a dados da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e da Interpol. Para vocês verem que realmente todo mundo tem seu preço nessa vida, né? Todo mundo tem seu preço, até a Interpol e aí o FBI. Bom, vamos lá, vamos continuar vendo isso aqui. O objetivo, de acordo com os investigadores, seria obter informações sigilosas para monitorar ou pressionar concorrentes, ex-funcionários, jornalistas e outras pessoas consideradas adversárias. A informação consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que autorizou a prisão preventiva do executivo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira. A decisão do ministro relata que o responsável por realizar as consultas ao sistema era Luiz Filipine Machado de Moraes Mourão, funcionário de Vorcaro conhecido pelo apelido de Sicário. De acordo com o documento, ele utilizava credenciais pertencentes a terceiros para acessar plataformas restritas de investigação. Olha só o naipe. Segundo Mendonça, André Mendonça, tá? Segundo Mendonça, Mourão realizava consultas, extração de dados, sistemas restritos de órgão públicos, incluindo bases de dados utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial. Os dados coletados seriam passados diretamente ao banqueiro e utilizados para orientar ações do grupo investigado. As apurações indicam ainda que Mourão receberia cerca de R$1 milhão por mês para realizar essas atividades. De acordo com a Polícia Federal, ele também atuava na coordenação de outras ações do grupo e na organização de estratégias de monitoramento de aniversários. Além disso, adversários, não falei aniversários. Além disso, os investigadores apontaram que Mourão participava de tentativas de remoção de conteúdo de perfis em plataformas digitais. Para isso, ele simulava solicitações oficiais de órgãos públicos e acionava canais de atendimento destinados a autoridades. Gente, assim, uma milícia, né? Ele montou uma milícia do Master. Colocou todo mundo para trabalhar para ele, tentou conversar com o mais alto escalão dos políticos, pediu consultoria para ex-ministros, para enfim, como foi o caso do Lewandowski e tal. Então, ele usou toda a influência que ele tinha no mercado financeiro. Afinal de contas, a gente sabe que também do mercado financeiro é que saem as indicações para o Banco Central. Então, para quem não sabe, para a CVM é do mercado financeiro, é desse mercado de capitais. Então, é claro, essas pessoas elas têm um acesso umas às outras. Eu conheço gente que trabalha com isso e que realmente tem acesso assim a altas patentes dos bancos do Brasil, tipo o presidente do Bradesco, o presidente do Itaú, assim, é exatamente assim que funciona. Agora, aí você imagina o nível que a coisa chegou. De você entrar nos sistemas, conseguir acessar esses sistemas através de senhas de pessoas ali que, enfim, venderam esse acesso, vendiam, locavam, né?
E, no final das contas, acessavam os dados das pessoas e ameaçavam as pessoas, né? Eles ameaçavam, falo eles, porque o Vorcaro foi o grande chefe disso, mas era um interesse conjunto aí de que o banco fosse mantido e que eles continuassem a fazer essas fraudes, essas ameaças. Por quê? Porque isso aconteceu, gente, não é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. A gente está falando disso desde que o Banco Master começou a repercutir, tá? Então é muito mais grave, porque ele continuou cometendo crimes. Então não basta o furo no mercado financeiro nacional, no sistema financeiro nacional, desculpa, que ele deu. Ele continuou praticando crimes. Para quê? Para tentar assegurar uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua influência, para ter as pessoas na mão, para tentar ainda manter ali o mínimo, né, de influência, e manter o mínimo das relações ali, já que ele estaria de tornozeleira, né, durante esse tempo. Tal. Então o negócio é muito feio, de verdade. Assim. É mais feio que bater na mãe de cinta. Então, a gente precisa acompanhar esse caso. Ele foi preso hoje. E aqui ele voltou para a prisão, né? Na verdade, porque ele foi concedida a liberdade provisória dele da prisão preventiva assim que estourou o caso Master, que foi quando ele estava fugindo para Malta, tal, que ele fala que não, que ele ia negociar nos Emirados. Mas ele agora realmente foi para o presídio, e aqui, no caso, o presídio dele vai ser o CDP de Guarulhos, tá? Aqui nos arredores de São Paulo. Uma boa sorte para ele no CDP de Guarulhos, é bastante estranho lá, já tive algumas vezes visitando os meus queridos clientes, então aqui, mostrar para vocês o CDP de Guarulhos, eu acho que não foi esse, o que eu tive que brigar com um réptil foi o CDP de Pinheiros, acho. O de Guarulhos eu não tive nenhum problema, só de ser atendida. Eu já esperei 2 horas para ser atendida em Guarulhos. Aí, Complexo Penal de Guarulhos. Olha que coisa linda. Vai ficar bem trancadinho lá. Olha que bonito aqui o Zétel. Oh, tá feliz, né? Hein? Você vai ter que. Você vai, agora que você ajoelhou, você vai ter que rezar, Zé. Agora, bom, vamos ver um vídeo aqui sobre esse momento de que eles chegaram lá. Peraí, que não foi. Vamos lá. A imprensa, tá lasqueira, meus colegas não dão trégua. Ai, que gracinha a casinha nova deles. Ai, que graça. Eu adoro quando eles vão para esses presídios assim, cara, porque é muito... É a realidade dura, sabe? Negócio ali, tipo, sei, do hotel para Dubai pro CDP de Guarulhos. Gente, pensa num choque de realidade. É bem isso mesmo. E, bom, vamos ver, então, aqui um pouquinho do videozinho, né? O pastor Fabiano Zettel, vocês sabem que eu falo aqui dele 3x4, como diria minha mãe, né? Eu tô toda hora falando dele, porque ele é pastor da Lagoinha, que é a igreja do Valadão, que financiou as campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio. Ontem, o próprio Valdemar da Costa Neto, foi ontem ou foi anteontem? Foi anteontem a entrevista, que eu passei ontem. Entregou que realmente o Bolsonaro recebeu na sua conta os valores do Fabiano Zettel aí para a campanha de 2022, e inclusive seu Tarcísio também recebeu valores dessa campanha. Então aí é aquela velha história, né, minha gente? Por quê? E aí uma outra coisa que a gente pode falar, só que para vocês lembrarem o rostinho dele, que eu coloquei na thumb, né? Ele que tá mais enrolado do que... Como é que é? Tá mais sujo do que pau de galinheiro, não sei nem se usa essa gíria ainda. Ele é cunhado do Vorcaro, tá? Sempre lembrando que ele é o cunhado do Vorcaro.
E o Vorcaro sempre utiliza pessoas da família para fazer as suas falcatruas. Aqui no caso, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o dirigente do Banco Central, que era manipulado, tá, pelo Daniel Vorcaro. Por que eu estou falando isso? A gente comenta aqui sempre a questão ficam colocando a culpa no Galípolo, tal, ficam falando, mas, pô, o Galípolo, ele entrou depois, gente. Ele entrou em 2025. O Galípolo entrou no Banco Central em 2025. Não tem o que falar dele. Fazia muito tempo que essa questão do Banco Master já estava acontecendo. Então, aqui, ó, quem é esse ex-dirigente do Banco Central? Então, é esse querido aqui, tá? Deixa eu mostrar a cara dele para vocês aqui. Aliás, inclusive, um ângulo bastante prejudicado nessa foto. O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, tá? Ele que é um economista e servidor de carreira do Banco Central. Foi alvo de buscas e apreensão nessa quarta-feira, tá? A decisão foi autorizada pelo André Mendonça. Aqui no despacho, o magistrado afirmou haver indícios de que o ex-dirigente atuava em alinhamento com os interesses de Vorcaro. Mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado. Souza tem uma longa trajetória na autarquia, ele quer... não vou ficar... Vocês querem saber data de aniversário? Eu falo. Vai. Nascido em 16 de junho de 1970, é formado em Ciências Econômicas na PUC e possui MBA executivo em risco pela FIPCAF, que é ligada à USP. Então, tem 2 décadas de Banco Central, ele sempre atuou na área de supervisão e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Ao longo dos anos foi supervisor, gerente, chefe de divisão. E aqui, entre 2019 e 2023, durante a presidência de Campos Neto, Paulo Sérgio comandou a diretoria de fiscalização da instituição. E foi ele que assinou a autorização para a compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro, que resultou na criação do Banco Master. Então, agora, o que as investigações querem saber é se esse diretor teria atuado como uma espécie de consultor informal do banqueiro. Com certeza, né, gente? A política federal é bom. A Polícia Federal suspeita que informações sensíveis sobre fiscalizações e procedimentos internos da autarquia possam ter sido repassados para beneficiar o banco. Gente, não precisa nem falar, né? Só do nome dele já ter aparecido, com certeza, se ele assinou uma autorização para comprar um banco e depois fazer um banco totalmente mal das pernas, mambembe, que nem o Banco Master, é lógico que ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Agora, o que eu sempre fico impressionada nesses casos, tanto como nos casos do sigilo, daquela quebra de sigilo do Alexandre de Moraes, sabe? É que essas pessoas, elas estão há muito tempo trabalhando ou no sistema financeiro, ou nesse caso aqui no Banco Central, 20 anos de Banco Central, gente. No caso daqueles funcionários da Receita Federal, aqueles servidores, né? Eles já tinham 2 que eram dos anos 80 e um que estava lá há menos tempo, estava desde a década de 90. E, é sério, eu não consigo conceber que uma pessoa entregue a sua própria carreira para fazer um negócio desse. E quando falaram que os dados foram vendidos por R$250, eu fiquei mais irritada ainda. Porque, olha, se você quer vender a sua carreira, pelo menos põe um preço melhorzinho, né? Vender por R$250, pô, pelo amor de Deus, né, gente? O que você faz com 250 conto hoje? Você não consegue nem sair com a família para comer, quem tem filho, quem tem esposa, quem tem família grande, não consegue nem comer com R$250. Eu fico realmente revoltada com esse tipo de coisa. Da pessoa se vender assim, tão sorrateiramente. Aqui eu quero dar uma boa noite para Socorro Gondim. Boa noite, minha querida. Marcelo Forte. Marcelo, hoje eu tô com café.
Hoje eu tô com café, gente. Hoje não está sendo fácil. Hoje, já diria a Kátia Cega, não está sendo fácil. Mês do 4º aniversário de prisão de Bolsonaro. Agora faltam apenas 26 anos e 11 meses. Vamos cantar parabéns? Ah, gente, deixa eu ver se eu tenho um isqueiro aqui pra gente assoprar. Putz, tá longe o isqueiro. Senão a gente já pegava cantar um parabéns, mas tem que soprar, né? Soprar a velhinha. Eu acho que ele vai cantar parabéns lá com o pessoal que vive visitando ele. O Bolsonaro, gente, recebe mais visita do que eu. Tranquilo, assim, de longe, imagina. Ele vê muito mais gente do que eu naquela cadeia. Imagina, eu nem de gente eu gosto. Então, eu gosto aqui da nossa bolha. Agora, de conviver em sociedade, imagina, com o mundo que a gente está hoje, eu que sou mulher ainda, gente, vocês acham que eu tenho gosto de sair de casa? Ó, eu olho para a televisão a matéria, feminicídios aumentam no estado de São Paulo. Vocês acham que dá gosto de comprar um pãozinho? Não dá. E aqui, ó, gente, deixa eu colocar para vocês, a nossa meta é de R$100 mais 2 membresias. Quem puder, tá? Já pega, chega aqui com a gente, deixa aquele ingressinho maroto, aquele ingressinho do bem, para a gente poder dar continuidade nos nossos programas. A gente tem coisa para trazer para vocês ainda, coisas novas no final de semana, mas a gente precisa do financiamento, tá? Então, aqui vocês têm o Pix, folhademocrata@gmail.com. Vocês podem mandar através do Superchat, Super Stickers. E assim, gente, se eu não bato meta, a gente começa a ter um problema de caixa. Porque a gente não tem de onde tirar para pagar tanto a nossa presença, o nosso trabalho, como os próprios custos do YouTube, que muitas pessoas acham que é de graça. Mas o YouTube, ele pega uma parte do nosso valor de todas as lives que a gente transmite, tá? Então, não se esqueçam, contribuam com a gente para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Senão vocês literalmente vão ficar sem programa no resto do ano, porque não tem como fazer diferente. Bom, vamos lá, ainda tem mais coisas para a gente conversar sobre esse querido aqui, inclusive esse como se fala? Esse sicário, ele tentou cometer suicídio agora à tarde, tá? Ele que está numa cela da Polícia Federal, ele tentou contra a sua própria vida. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas não, eu deixei aberto na tela. Deixa eu só colocar aqui, peraí, sicário. Trazer para vocês aqui o nível o naipe do negócio, né? Olha, gente, a que ponto chegamos, né? E você imagina como que a pessoa deve estar se sentindo nesse momento, né? Se a pessoa, ela tá pensando em tirar a própria vida, aí eu me questiono se a pessoa tem, né? Se a pessoa, ela é inocente, será que ela pensaria desse jeito? Enfim, estou apenas conjecturando. Blog do Fausto Macedo, Estadão. Sicário de Vorcaro tentou se matar na sede da Polícia Federal em Minas. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, um dos presos na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, tentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob a custódia da Polícia Federal. Federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando os procedimentos de reanimação. Tá? Então, aqui a informação foi divulgada pela própria corporação, que não detalhou como o sicário tentou tirar a própria vida. Ao tomarem conhecimento da situação, ele recebeu o socorro ali imediato, o SAMU deu continuidade ao atendimento e ele foi para o hospital, tá, gente? Segundo aqui a PF. Então, aqui falam que do latim sicários, né, que o apelido dele seria sicário, não era apenas um nome simbólico, significa homem da adaga. Então, ele foi o responsável por obter as informações sigilosas, monitoramento de adversários e neutralizações de situações consideradas sensíveis aos interesses, tanto do Vorcaro como do Banco Master, tá? E, inclusive, Vorcaro teria solicitado ao sicário
que o jornalista Lauro Jardim do Globo fosse agredido e tivesse todos os dentes quebrados em um assalto forjado. De acordo com a Polícia Federal, o sicário teria acessado indevidamente sistemas da Polícia Federal, do MPF e até organismos internacionais, como o FBI e a Interpol, para monitorar os adversários e desafetos do banqueiro. Aqui em outro bate-papo do WhatsApp, Mourão se oferece para mobilizar a turma, estrutura usada para coleta de informações, a fim de constranger um empregado que teria feito uma gravação indesejada de Vorcaro. Em um dos diálogos, o banqueiro relata que estaria sendo ameaçado por uma funcionária e ordenou que sicário moesse essa vagabunda. As conversas incluem ainda a troca de dados pessoais e pedidos para levantar tudo sobre 2 funcionários, incluindo um chefe de cozinha, gente. Para a Polícia Federal, há fortes indícios de que Mourão recebia 1 milhão de Daniel Vorcaro por intermédio do cunhado banqueiro Fabiano Zettel, que se apresentou aos federais essa quarta-feira após não ser localizado nos endereços de busca. E está aqui, nas mensagens de WhatsApp trocada entre sicário e Vorcaro, o operador pede que Zettel deposite o dinheiro prometido. Bom dia! O Fabiano não mandou esse mês e a turma está perguntando. Dá uma olhada com ele, por favor. Obrigada, disse esse cara. Ao ser indagado por Vorcaro sobre os dados para o pagamento e o valor exato, Mourão respondeu: ele, Zettel, manda o mensal e eu divido entre a turma. Mando para eles. 400 dividido entre os 6. Os meninos mandam 75 para cada, o meu. Aí, ó, o DCM mais 2 editores. Isso daí tá dando um problema pro DCM que vocês não têm ideia. É esse o mensal. Ele manda 1, e quando você manda o bônus, eu divido entre os meninos e a turma, explicou o sicário. Então, gente, DCM, obviamente, não é o Diário do Centro do Mundo, mídia progressista. Afinal de contas, a gente bate no Vorcaro todo, um dia sim, outro também. E, na verdade, é uma sigla aí que ainda não se entendeu exatamente o que ela pode significar. Provavelmente a gente vai saber nas próximas horas, tem algumas especulações e tal. Tem até uma nota do DCM falando sobre esse assunto, tá? Depois eu vou passar aqui para vocês. Mas só para vocês entenderem o nível que chegou essa história. Que absurdo essa história chegou, né? Todo mundo que o Vorcaro simplesmente comprava, financiava, né, os caras para fazer o que ele queria. E aqui tem uma outra também, que eu achei bastante absurda, que essa é da Natália Portinari, do UOL. Vorcaro forjou o ofício à Meta para descobrir os contatos de namorada, diz a Polícia Federal. O banqueiro Daniel Vorcaro usou um documento falsificado para tentar descobrir com quem sua namorada, a blogueira Martha HF, estava conversando, apontam diálogos analisados pela Polícia Federal. E aí esse sicário tinha acesso a sistemas internos de órgãos públicos e tudo mais. E aí, numa dessas operações, Mourão acionou o Facebook e a Meta com um ofício supostamente assinado por uma promotora, requisitando informações com quais contatos Gref estaria se comunicando. Olha isso! Nas redes sociais da empresa. E, gente, olha, sério, Deus me livre esse cara na vida de alguém. A pessoa ali, sabe, em cima de você, pelo amor de Deus. Então, pode ser uma fakeada também, né? Pode ser, Beth Quebrada. SPF mais rico, mais tentativa de suicídio, laudo psiquiátrico, ponto para pedir domiciliário, habeas corpus. Isso com certeza, né? Helena! Avante palestra, Helena! Avante palestra, dale, enfim. Mas muito obrigada, viu? Já gostei do clima, viu, Helena? Porque a gente fica aqui, ó. Ellen na mica, na verdade, né? Ellen a mica ou é Helena a mica? Depois você me fala aqui, para eu ler direitinho. Gente, só para vocês saberem, tá? A gente não tem acesso ao nome de vocês mais no StreamYard. É só pelo @, mesmo que vocês têm. Não vem torcer pro Novo Horizontino, não, Beth Quebrada. Vem não, sai daqui. Vou acender o incenso, hein? Gente já tá com energia ruim demais aqui pra gente vir secar meu time. Pelo amor de Deus, gente. Me dá uma alegria nessa semana.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!